Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Michael, professor de Educação Física. Como vocês já devem saberem, né, será realizada uma avaliação à distância do primeiro bimestre, certo? Então nessa aula estarei fazendo uma revisão, né, de todo o conteúdo que foi trabalhado no primeiro bimestre, sejam eles que eu consegui aplicar em sala de aula e sejam eles também que eu apliquei no fórum do GR8, tá bom? Lembrando que todos eles estão para consulta, disponíveis, tá bom? É só fazer o download e estudar. O tema que trataremos nesse primeiro bimestre, e essa revisão, será sobre futebol, tá bom? Como já sabemos, o futebol já foi um ritual de guerra na China 3.000 anos antes de Cristo, né? Ele também fazia parte do treinamento militar e era apreciado por grandes imperadores chineses. O mais remoto nome do ancestral do futebol no Oriente era chamado de Tisu Shu. Então esse foi esse nome que foi registrado, que era denominado à prática de futebol, né, que era conhecida na época. Como podemos ver na imagem, né, temos uma ilustração do Tisu Shu. Né, lá atrás, sentado, temos aqui no centro, né, temos um imperador, né, apreciando o jogo, e os outros praticantes do esporte, né, com dois times, né, usando uma bola redonda, né, eles utilizavam os vários materiais na época, né, não é como a bola que conhecemos hoje, né, que é fabricada, né, de forma automatizada em fábricas, né, medição de peso, tamanho e etc. Mas eles utilizavam algo parecido com uma bola, certo? E eles não tinham regras, né? Eles ficavam correndo de um lado para o outro no campo, sem objetivo, sem regra. Era mais por um esporte, um lazer, certo? Diversão. O modelo de futebol que conhecemos hoje foi organizado pelos ingleses, certo? Na Inglaterra, em 1863. Lá foi fundada a The Football Association, né? Foi o primeiro clube que formulou as regras oficiais do esporte que pouco mudaram nos tempos atuais, né? Como podemos ver aqui do lado direito, né, o brasão da The Football Association, e lá é o lugar que foi definido todas essas regras que conhecemos hoje, né? Poucas mudaram, né? Muitas mudaram por necessidade, né? E, e eles manteram esse padrão até hoje porque foi o que encaixou naquela modalidade e fez com que essa modalidade tivesse um objetivo definido e fosse atrativa para quem praticava e para quem assiste, certo? A chegada do futebol no Brasil, né? Quem trouxe o futebol para o Brasil foi um inglês chamado Charles Miller. Ele é conhecido como o pai do futebol, né? E ele introduziu oficialmente o esporte no Brasil em 1894, no estado do Rio de Janeiro. Né? Como podemos ver aqui nas imagens, do lado esquerdo temos ele jovem, né? Ele já era praticante desse esporte desde jovem. E ele trouxe aqui para o Brasil, né, um pouco mais velho, né? Como podemos ver aqui nessa imagem da direita. Foi mais ou menos nessa fisionomia físico foi quando ele trouxe o futebol para o Brasil. Bom, pessoal, falaremos agora sobre o futebol feminino, tá? Então, as mulheres têm sido muito importantes para o desenvolvimento e evolução do futebol até hoje, certo? Mas nem tudo é flores, porque antes dos ingleses introduzirem as regras no século XIX, os jogos eram muito violentos. Ou seja, antes, né, deles criaram lá até Football Association, que criou as regras, né, as normalidades a serem seguidas, né, os jogadores que praticavam, né, praticavam com muita violência, xingavam, né, derrubavam os outros oponentes e isso não era punido. Então, acabava que era muito violento, né, a violência gera violência, né, e dentro do jogo, sem regra, isso vai ser normal, né, a violência vai gerar violência. Mas assim que a violência dentro do futebol foi proibida, né, por meio das regras, né, tornou-se socialmente aceitável pelas mulheres. Ou seja, as regras devem ser seguidas e quem não seguir vai ser punido, né?
Então, essa punição acarreta uma consciência nos jogadores que eles não devem, né, agredir, não devem xingar, não devem afetar de maneira alguma o jogador oponente. Então, as mulheres, por ser biologicamente, né, pela ciência, mais fracas fisicamente e fisiologicamente, né, em alguns aspectos, não são todos, tá? Elas acabavam sofrendo mais por isso, e até hoje sofrem, certo? Por isso que as mulheres só têm que competir contra as mulheres e os homens contra os homens, né? Por conta desses aspectos fisiológicos, né? Pelo homem ter mais força e etc, né? Isso acaba gerando desigualdade no jogo, certo? Mas as regras trouxeram, né, um equilíbrio para a modalidade do futebol, né? Definindo essas normalidades que devem ser seguidas. Falaremos agora sobre o esporte de alto rendimento, né? Geralmente o esporte de alto rendimento é destinado para aqueles atletas, né, que praticam futebol de forma profissional ou aqueles praticantes que desejam atingir, né, uma capacidade física um pouco mais elevada do que a média, certo? Então, os esportes de alto rendimento são aqueles cuja finalidade é de se preparar fisicamente para determinada modalidade esportiva. Ou seja, são treinamentos físicos, né, que praticam e destinam essa capacidade motora para o outro patamar elevado, né? O futebol profissional é considerado de alto rendimento, né, onde exige uma grande preparação por parte de todos os atletas, né? Ou seja, o futebol profissional, né, ele visa ali o alto rendimento de todos os jogadores, né, porque os clubes participam de grandes competições, né, disputando grandes troféus e títulos. Então eles visam, né, ter todos os atletas em alto rendimento para que eles possam ter um melhor resultado em cada jogo, certo? E o primeiro fator para o esporte de alto rendimento, né, para o atleta que quer um alto rendimento, é a disciplina. Então, ou seja, ele tem que treinar praticamente quase todos os dias, ele tem que seguir uma dieta rígida, certo? Ele tem que seguir cronogramas, né, de suplementação, né, de mentorias, de treinos e etc. Tudo isso. E isso vai exigir deles a disciplina, porque se não houver disciplina, né, eles vão acabar furando o treino, por exemplo, né, e isso aí vai acabar prejudicando o desempenho dele, certo? Então, o primeiro fator para o esporte de alto rendimento, né, existem outros, né, existem fatores biológicos e etc, né, mas o primeiro fator é a disciplina, né, de que o atleta deve seguir à risca um cronograma e ele deve obter sucesso com a execução desse cronograma para ele obter resultados satisfatórios para o seu alto rendimento, seja físico, mental e etc. Falaremos agora sobre os fundamentos básicos do futebol. O que é os fundamentos básicos? São as habilidades motoras, né, que fazem parte da coordenação motora necessárias para praticar o futebol, né? Pode ser ele com a bola ou sem a bola. Por exemplo, dentro do futebol, os jogadores que praticam futebol, pode correr de um lado do campo para o outro com ou sem a bola. Isso não vai impedir que ele esteja praticando futebol naquele momento, entendeu? E as técnicas são impessoais e comum a todos, ou seja, todos capazes de exercer, praticar, né, de executar qualquer fundamento básico do futebol, certo? Não é impedido para ninguém. As mais comuns são a condução, o passe, o chute, o deslocamento, o drible e etc. Tá? Falaremos sobre alguns a seguir. O chute, né? O que é o chute? É a ação de golpear a bola com os pés, né? Com o objetivo de fazê-la entrar no gol ou tirá-la de próxima do próprio gol. Ou seja, é usado para defesa ou para atacar, certo? O passe. O passe é um dos fundamentos mais importantes, né? Porque ele dificulta a tomada de bola do adversário, né? E faz que o futebol seja um jogo coletivo, certo? Então, um jogador, quando passa uma bola para o outro jogador, né, ele está coletivando aquele jogo, né? Ele está fazendo que a participação dos outros seja importante e que a participação dos outros beneficie
para um resultado satisfatório, certo? O deslocamento, certo? O que é o deslocamento dentro do futebol? É a habilidade que permite o jogador, com ou sem a bola, se movimentar de um ponto ao outro do campo, certo? Né? Como eu disse no começo, pode ser com ou sem a bola. Isso não vai fazer com que ele não esteja praticando o futebol. Sim, ele vai estar praticando, independente dele estar com a bola ou não. Entendeu? Ele só vai estar se deslocando para o outro local, seja para receber uma bola, seja para uma jogada tática e etc. O deslocamento também é importante para o marcador, impedindo jogadas, né? Como eu disse, não é porque o jogador está em determinada posição do campo, por exemplo, ele está no meio de campo, né? Mas a bola está lá no campo da zaga, né? do goleiro do time dele. O que ele pode fazer? Ele pode sair do meio de campo, ir até a zaga e proteger, né, marcando esse jogador, impedindo essa jogada, né, somente se deslocando e tirando a bola desse local, certo? Então, pessoal, eu desejo a vocês uma boa avaliação, tá, e sucesso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo no fórum do GR8, tá bom? Todos os conteúdos que eu passei estão disponíveis para download, tá? Para vocês baixarem e revisarem lá na plataforma, tudo bem? Bons estudos e até a próxima aula.